Em 1986, mais de 90% dos carros vendidos aqui no Brasil eram movidos a álcool. No entanto, menos de 5 anos depois, esse número caiu para apenas 13%. O que será que aconteceu com essa tecnologia para que, em tão pouco tempo, caísse no ostracismo? E como, atualmente, o foco do desenvolvimento automotivo é a redução das emissões de poluentes, por que não se cogita na volta do motor a etanol? Vamos falar sobre tudo isso aqui, agora, no Auto Acadêmico. Você está no Auto Acadêmico. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. No dia 14 de novembro de 2025, nós comemoramos os 50 anos da criação do programa Proálcool. O programa em si não existe mais, mas até hoje nós colhemos os frutos dessa iniciativa brasileira e pioneira. Quem tem menos de 50 anos pode não saber exatamente o que foi o Proálcool. Mas o que era efetivamente o Proálcool? Um programa governamental de incentivos fiscais, apoio à pesquisa e políticas de mercado. Com que objetivo? A produção e a distribuição de álcool etílico hidratado como combustível automotivo. Tudo começou na crise do petróleo de 1973, onde os preços dispararam e o Brasil, que importava a grande maioria do petróleo internamente consumido, precisava encontrar uma alternativa para essa situação. A solução encontrada, por sinal inédita, foi a substituição da gasolina por álcool etílico hidratado nos motores de ignição por faísca. Álcool etílico esse fabricado aqui no Brasil, tendo como base a cana-de-açúcar também plantada aqui no Brasil. Numa primeira fase do programa, os motores não eram projetados para utilizar esse novo combustível, mas sim adaptados. E em 1979, a Fiat apresenta ao público o primeiro modelo de carro movido a álcool no Brasil, um Fiat 147, carinhosamente batizado de Cachaçinha. Só que no início dos anos 80, todas as montadoras instaladas no Brasil já haviam desenvolvido os seus próprios motores movidos a álcool e já ofereciam os veículos à população. O sucesso foi imediato, e não é por menos. Além das vantagens econômicas, preço do combustível, o etanol hidratado apresentava uma maior octanagem do que a gasolina, além de um abastecimento garantido devido à sua fabricação local, ou seja, não se dependia de importações. Só que o carro a álcool não eram só flores, ele apresentava algumas desvantagens técnicas. Por exemplo, dificuldade de partida a frio, que exigia o uso do afogador e de uma injeção auxiliar de gasolina, e corrosão de alguns materiais metálicos. Mas afinal de contas, era o começo do programa. Tudo ainda estava sendo desenvolvido. Mas nenhuma dessas desvantagens foi empecilho para a disparada das vendas, cujo pico ocorreu em 1986, com mais de 90% dos carros vendidos aqui no Brasil sendo movidos a álcool. É claro, com o passar do tempo, o desenvolvimento técnico, a pesquisa científica, trouxe melhorias aos problemas que ocorriam lá no começo do programa. Só que também foi em 1986 que ocorreu um fato que foi a semente do declínio do Proálcool. Que fato é esse? O preço do barril do petróleo caiu de $78 para $26.
E para piorar as coisas, em 1989, houve uma crise de desabastecimento de etanol hidratado. Provocado pelo quê? Pelo aumento do preço internacional do açúcar. As usinas pararam de fabricar álcool e desviaram sua produção para o açúcar. Ou seja, a produção nacional, que era um dos pilares de sustentação do programa, se tornou um dos seus maiores inimigos. Quem tem um pouco mais de idade como eu, lembra muito bem dessa crise de desabastecimento. Longas filas nos postos, horários de funcionamento restritos e falta de produto. E foi justamente essa falta de etanol hidratado nas bombas que levou à criação de um combustível alternativo, a chamada mistura álcool, metanol, gasolina, um produto que era tóxico e que obrigava o frentista a usar equipamentos de proteção individual especiais. Por sinal, o fantasma do metanol voltou a assombrar o mercado brasileiro. E por essa razão, prestem muita atenção aonde vocês abastecem o veículo de vocês. Apesar da crise de desabastecimento ter sido temporária, ela infelizmente deixou sequelas permanentes. Quais sequelas? O descrédito do programa. As pessoas passaram a não querer mais o veículo a álcool, com medo de não ter combustível para abastecer. Com o público desinteressado, é claro, as vendas caíram. Entre 1991 e 1993, o carro a álcool ensaiou uma retomada. Mas de 1994 em diante, a queda foi brusca e nunca mais as vendas voltaram a um patamar expressivo. E na segunda metade dos anos 90, praticamente todas as montadoras instaladas aqui no Brasil já haviam abandonado os motores a álcool. E quem vive o ramo automotivo sabe muito bem que a história do etanol não acabou aí. Desde os anos 80, há um interesse na redução da emissão de poluentes por veículos automotores. E o etanol desempenhou um papel crucial nesse projeto, pois em 1993 ele substitui os extremamente poluentes chumbo tetretila e MTBE como aditivo antidetonante da gasolina. Por sinal, a redução do chumbo tetretila como antidetonante já havia ocorrendo em escala mundial. E aqui no Brasil, o etanol, na porcentagem de 22%, substituiu esse extremamente poluente componente químico. Por sinal, outros países seguiram a solução brasileira, só que numa porcentagem menor de etanol, apenas 10%. Mas então, por que 22%? O objetivo não era só repor a octanagem, mas também descarbonizar a gasolina e reduzir ainda mais a dependência brasileira das importações de combustível. Outro advento crucial na redução dos poluentes automotivos e que não pode de forma alguma ser esquecida é a injeção eletrônica, por sinal, base para uma nova tecnologia que domina atualmente o mercado: os veículos flex fuel. Os primeiros estudos com alimentação flexível aqui no Brasil datam do final dos anos 90, mas foi em 2003 que a Volkswagen apresentou ao público o seu primeiro modelo flex, um Gol equipado com motor 1.6. Como a tecnologia funciona? Só com gasolina, só com etanol ou com uma mistura dos dois, dando ao consumidor total liberdade, ela fica imune às oscilações do mercado. Consequência, mais de 70% da frota de veículos leves do Brasil é composta por veículos flexíveis. Só que os motores flex
tem algumas limitações. Por exemplo, a taxa de compressão elevada. Para o etanol, sem problemas. Mas para a gasolina, às vezes pode gerar problemas de detonação. Detonação essa que é compensada pelo mapeamento de ignição. Só que mesmo funcionando apenas com etanol ou apenas com gasolina, esses motores não conseguem atingir todo o seu potencial, pois eles precisam atender às exigências de funcionamento e emissão de poluentes de ambos os combustíveis e suas misturas. Só que essas limitações estão indo de encontro às exigências de emissão de poluentes que estão cada vez mais rígidas. E, por essa razão, alguns modelos de motores relativamente recentes, entre 10 e 15 anos, estão tendo que deixar o mercado. Tanto que as montadoras estão apostando alto na hibridização dos motores mais modernos, como, por exemplo, a Stellantis e a Volkswagen, que em breve lançará os seus veículos. Mas será que um motor movido apenas a etanol não faria um trabalho melhor? Apenas a título de comparação, de acordo com a sistemista Bosch, um motor flex operando apenas com etanol tem as suas emissões de CO2 reduzidas em até 60%. Isso é porque nós estamos falando de um veículo flex. Imagine se fosse um motor projetado e construído para utilizar apenas etanol. Mas não somos apenas nós que estamos cogitando essa hipótese. A indústria também. Por exemplo, a Stellantis, que projetou e construiu um motor 1.0 turbo movido apenas a etanol. Esse motor é um motor recente, cuja produção em série foi até cogitada, mas acabou não sendo implementada. No entanto, a fabricante afirma veementemente que muitas das tecnologias desenvolvidas durante o projeto foram implementadas nos motores flex mais recentes. A utilização de etanol como combustível veicular aqui no Brasil está fazendo 50 anos, ou seja, já está bem madura. Crise de desabastecimento? Não se fala mais. Dificuldade de partida a frio é um problema que não existe mais nos modernos motores flex, que contam com um sistema de aquecimento do combustível nas linhas de distribuição. E quanto à corrosão? Ora, após 50 anos, é claro que a indústria já conhece praticamente todas as soluções para esses males. Mas afinal de contas, o que impede a volta dos carros a álcool nas nossas ruas? É apenas uma decisão do consumidor, porque as vantagens técnicas, econômicas e ambientais são bem evidentes. Mas é claro que existem alguns pontos que ainda precisam de desenvolvimento. Mas é para isso que existem os cientistas e os departamentos de engenharia dos sistemistas e das montadoras, para encontrar uma solução para esses problemas. Considerando todos esses pontos, essa é uma tecnologia que poderia certamente voltar às nossas ruas. E eu, particularmente, adoraria. Eu já tive vários carros a álcool, entre eles um Escort XR3 e um Santana, ambos com excelente funcionamento e desempenho. É claro que alguns cuidados precisam ser tomados, sobretudo com a qualidade do combustível que se coloca nos tanques. E lembrando mais uma vez, não deixe de seguir o canal Autoacadêmico. Até a próxima!